Graça e paz, povo de Deus, retornando aqui ao nosso estudo, prosperidade bíblica, né? Essa apostila, nós estamos na lição de número 23. O título dessa lição é Inerrância das Escrituras. Então, ou seja, não há erro na palavra de Deus, não há erro nas Escrituras. Pode haver erros de interpretações, né, querido? Nós vamos falar sobre isso, como nós aceitamos essa máxima, né? Porque se nós aceitarmos que há erro nas Escrituras, então nós estamos colocando em dúvida a palavra de Deus. Existe melhor forma de interpretações, existe a sabedoria de Deus, ela é multiforme, né? Em muitas formas, né? Pode ser interpretado de diversas maneiras, às vezes a palavra de Deus, desde que esteja de acordo com o contexto que ela está sendo apresentada, ou dentro do contexto da Bíblia, mas, sem dúvida, não há erro na palavra de Deus. Hoje eu quero deixar uma pergunta para vocês que nós vamos responder durante essa ministração. Jesus era rico ou era pobre? O crente pode ser rico ou não? O crente pode desfrutar das promessas de prosperidade bíblica ou não? Sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Irmãos, eu queria colocar os irmãos algumas situações bíblicas que nós estamos sujeitos, né? A ministração do evangelho, ela pode ser uma ministração que confronta o inferno ou que é patrocinada pelo inferno. Ou as ministrações vêm para confrontar o inferno, trazendo a verdade. Todas as vezes que você traz a verdade bíblica, você está confrontando a mentira, você está confrontando o sofisma, os raciocínios humanos. Ou, por outro lado, a ministração pode ser uma ministração que é patrocinada pelo inferno. O inferno não pode impedir que a palavra de Deus seja pregada. Pode atrapalhar, pode tentar realmente impedir, mas que a mensagem seja pregada, ele não pode, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, contra a igreja de Cristo, aqueles que pregam a verdade. Então, para trazer confusão na mente das pessoas, existe uma série de doutrinas e ministrações que são patrocinadas pelo inferno, porque isso traz confusão para as pessoas e leva as pessoas à religiosidade, leva as pessoas ao legalismo, e nós temos assistido tantas coisas assim, e essas pessoas se tornam escravos de doutrinas de homem, não se tomam posse, por exemplo, da promessa de sermos filhos de Deus, da promessa de tomarmos posse, né, de andarmos dentro do reino de Deus e reinar com Cristo em vida, conforme está em Romanos 5:17. Querido, nós precisamos estar reinando em vida com Cristo. São promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em Romanos 5:17, quero ler para os irmãos, nós já temos falado essas coisas insistentemente, para que venha a estar gravado no coração dos irmãos, na mente dos irmãos e na ação dos irmãos, né? Que fé sem obras é morta. Olha só, Romanos 5:17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que a palavra está informando aqui que nós poderemos reinar em vida com Cristo, não é isso? Mas quem pode reinar em vida com Cristo? Está declarado aqui: aqueles que recebem abundância da graça, ou seja, aqueles que vivem, né, pela graça de Deus, aceitam a graça de Deus, ministram sobre a graça de Deus, vivem debaixo da graça de Deus, sabendo que nós não somos merecedores de nada, que nós somos pecadores, muito pecadores, mas muito mesmo, mas pela graça de Deus nós já estamos salvos, pela graça de Deus nós vamos receber todas as promessas e as bênçãos de Deus. E a segunda coisa é o dom da justiça. O dom da justiça é aceitar isso, que nós não temos mais culpa, não está sobre nós a culpa do pecado, porque em Cristo Jesus, aqueles que receberam o dom da justiça já aceitam que os nossos pecados, todos eles foram pagos por Jesus na cruz. Os passados, o presente e até mesmo aqueles que virão. Evidentemente que
para que esses pecados permaneçam, que já foram pagos, perdoados, nós precisamos viver segundo a palavra, aceitar a graça de Deus, aceitar o perdão, estar confessando os nossos pecados, não é isso? E nos arrependendo, né, dos nossos erros, das nossas falhas, colocando tudo aos pés da cruz, que nós vamos receber essa abundância da graça. Então, a abundância da graça é aceitar para nós a graça de Deus e para as demais pessoas. Nós já ministramos alguns meses atrás sobre isso, que nós não devemos apontar para as pessoas, estar culpando as pessoas de nada. Não é isso? Porque Cristo já as perdoou. Eu falo os irmãos, porque Cristo já os perdoou. E nós devemos viver, não só aceitar a graça da salvação, mas a graça das promessas de Deus, que também não é por merecimento, não é por mérito, mas é um presente de Deus, né? É pela graça. Nós não somos merecedores, mas Ele já nos prometeu, ou seja, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e com todas as promessas que Ele tem dentro do reino de Deus. Então, aqui, sendo assim, aquele que aceita a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida com Cristo Jesus. Reinar em vida, não é depois de morto, não é só lá no milênio, não. Reinaremos agora, tomaremos posse como sacerdotes e reis, reis e sacerdotes nesta vida, tomando posse de todas as promessas de Deus. Nós estávamos falando, né, queridos, que ou nós confrontamos o inferno, o que nós estamos pregando agora sobre o reino de Deus, isso é um confronto ao inferno, porque o inferno tenta mostrar para os crentes que nós somos derrotados, que nós somos perdedores, não é isso? Que nós não temos direito a prosperar, que nós não temos direito à alegria na nossa família, que a visão de uma doutrina perdedora, uma doutrina que tem origem no paganismo, que o crente nasceu só para sofrer, nós sim passamos por sofrimentos, nós vamos atravessar desertos, teremos tempos difíceis, sofreremos perseguições, mas as promessas são para que nós tomemos posse de várias promessas de Deus e que nós vamos reinar em vida, ou seja, vamos desfrutar daquelas coisas que Deus tem prometido para nós. E sobre isso, olha só, livro de Marcos, olha o que Jesus disse, queridos, em Marcos 10, capítulo, capítulo 10, versículo 29 e no versículo 30. Garantiu-lhe Jesus, Jesus que está falando, amados, com toda certeza, vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filho ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, no presente, querido, quem deixar todas essas coisas, não é só deixar por preguiça, não, né? Deixar por causa de Cristo e do Evangelho. Receba 100 vezes mais. Olha só, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e propriedade. Está falando, né, de abundância, de prosperidade, de uma forma geral. Essa é a prosperidade bíblica. E com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Olha só, querido, aqueles que realmente se entregam totalmente a Cristo vão viver segundo a sua palavra e segundo as suas promessas. Olha o que está dizendo aqui, que vai receber nesta vida, não é só lá no milênio, não é só no futuro, nesta vida, enquanto nós estivermos aqui 100 vezes tanto, né, em casas, em propriedades, em família, em filhos, né, ou seja, família abençoadas de todas as formas e em propriedades, querida, é o que está dizendo aqui, com perseguições, é o que nós estamos dizendo. E no futuro a vida eterna. Então, querido, nós não podemos ficar vivendo só olhando para a vida eterna. A vida eterna, nós temos que ter a certeza que nós já a recebemos, a salvação, que nós, quando nós entregamos a vida para Cristo. E agora nós precisamos viver olhando para o céu, é claro, priorizando, nós não pisarmos na bola para não desviarmos e perdermos a nossa salvação, abandonarmos o Evangelho, evidentemente, abandonarmos a palavra de Deus, mas nós precisamos dar bom testemunho aqui nesta terra, para que a gente tenha também ânimo, para que a gente tenha disposição, para que o nosso testemunho de vida, de conquista das coisas terrenas, né, tendo Deus como centro de tudo, Jesus como centro de tudo, seja uma pregação sem palavras para as pessoas. As pessoas olham, nossos parentes olham para nós,
e vejam a nossa família abençoada, né, vejam nossos filhos sendo abençoados com família, com saúde, na vida financeira, e aí eles se aproximem do evangelho, vendo a gente dando um bom testemunho diante de situações difíceis, né, que a gente tenha o fruto do Espírito, o amor, a temperança, que nós venhamos fazer diferença aqui na terra. Isso é prosperidade, querido. Fazer diferença aqui na terra em todas as áreas. Nós somos pessoas diferentes, agimos de forma diferente, pensamos de forma diferente, amamos essa vida, né? Mas amamos muito mais a Deus e a vida futura. E nós não colocamos o nosso coração nas riquezas, né, desta terra. Nós não podemos amar o dinheiro, mas nós temos o direito, pela promessa aqui que nós acabamos de ler, 100 vezes tanto, quando nós estamos, mesmo nós falamos de abundância da graça, do dom da justiça, para reinar em vida. Agora aqui está dizendo que nós devemos nos entregar totalmente. Quando ele está dizendo aqui deixar isso, deixar casa, né, irmão, deixar tudo, ou seja, priorizar as coisas de Deus, deixar em nosso coração e colocar em nosso coração a Cristo e as suas promessas, e nós sermos um agente para levar a reconciliação, né, do homem a Deus. Nós fomos chamados para ser, para reconciliar, né, o homem que caiu, o homem que separou, para vir a Cristo. Assim, até dentro da igreja, querido. Nós somos chamados para reconciliar os irmãos entre os irmãos, né, e os irmãos com Cristo. Nós estávamos falando, né, querido, que há dois tipos de ministração, aquela que confronta o inferno, que é patrocinada pelos céus, né? Que é isso que nós fomos chamados, e também a ministração que é patrocinada pelo inferno, querido. Alguns têm consciência que está em pecado no altar, por exemplo, está em pecado na ministração, está em pecado dia a dia, pecados profundos, pecados que fazem a separação entre homem e Deus, peca na ministração, engana na ministração, esses têm consciência do que estão fazendo, mas existe um grande número de pessoas, esses que nós precisamos resgatar, né? Pessoas que estão debaixo de sofisma, né? De raciocínio humano, estão sendo levados, e esses nós precisamos resgatar, querer trazer para dentro da palavra, esse confronto com o inferno, esse confronto com esse sofisma, né? Para trazer todo conhecimento verdadeiro de Deus e de suas promessas. Esse confronto, tem pessoas que desconhecem que estão sendo enganadas. Esses nós temos que falar, os legalistas, os religiosos, muitos deles não sabem que são legalistas religiosos, estão andando debaixo de doutrina de homens, né? De padrões humanos que Deus não estabeleceu para esse tempo. Já passou, muitos deles já passaram, né? Como guardar o sábado, por exemplo, né? Já passou, agora Cristo é o nosso Shabá, o nosso descanso, e assim outros também. Então nós estamos aqui, querido, para confrontar o inferno através da palavra verdadeira, né? Não é isso? A outra forma também de confrontar o inferno, querido, a Bíblia fala que a carne e o espírito, um confronta o outro, um é contra o outro. Então, nós sempre pegamos coisas espirituais, priorizar as coisas do alto, priorizar as coisas do espírito, porque isso nós vamos frear a nossa carne. Então, nós falamos de riquezas nessa vida, né? Mesmo quando nós falamos de finanças e de família, nós falamos nos moldes da Bíblia, da palavra de Deus, não nos moldes dos homens, nas técnicas humanas, né? Nos raciocínios humanos. Tem muitas pessoas no nosso meio que têm negócios, mas ele negocia como pessoas dessa vida, deste mundo, né? Enganando, mentindo, né? Isso não está de acordo com a palavra. O crente negocia sim, mas negocia dentro da palavra, né? Sem enganar as pessoas, né? Oferecendo serviços, oferecendo produtos de qualidade, oferecendo serviço de qualidade para as pessoas. Então, queridos, vamos responder a pergunta se Cristo era pobre ou rico. Vamos responder pela palavra de Deus. Diz assim, né, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 e 10. Porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha o que diz aqui, Jesus era rico, né? Porque ele é Deus. Ele, como Deus, era rico. Deus, como homem, ele vinha da linhagem, né, de reis. Então, ele tinha a linhagem de reis. Se fez pobre por causa de vocês. Então, ele era rico, se fez pobre. Abriu mão das riquezas, de ser dono de todas as coisas, né? Momentaneamente, e se fez pobre, né?
por nossa causa, esteve aqui entre nós, viveu humildemente aqui entre nós, para que por meio da pobreza dele, olha que diz o versículo, vocês se tornassem ricos, ou seja, para que a gente se enriquecesse em riquezas espirituais, riquezas familiares, em comunidade, em comunhão, trazer reconciliação dos homens com Deus, mas também em prosperidade financeira. Este é meu parecer, Paulo falando, convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. E não vamos falar sobre contribuição em outro momento, mas Jesus, querido, sendo dono do ouro, da prata, de todas as coisas, se fez pobre para que a gente pudesse prosperar em todas as áreas da vida. Forte abraço, meus amados. Até a próxima lição. Deus abençoe.